Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo de Deus, vamos chegando, vamos para a nossa oração da noite, nosso encontro de todos os dias, vamos nós preparar nossa mente aqui para o nosso tempo de descanso com Deus, vamos ligar o nosso coração com Deus, a nossa fé, unir a nossa fé em oração uns pelos outros, ok? Entra logo deixando o seu like abençoa, evangeliza. Se você não é inscrito, se inscreve no canal agora, aperta aí o sino de todas, tá bom? E compartilha. Chama os seus grupos, manda para os seus grupos aí o link, para os seus contatos e amigos, ok? Gente, nós estamos num tema muito forte. Como vencer batalhas espirituais, ok? Hoje nós estamos na parte 2. Ontem, o que é que nós tratamos ontem? Para a gente recapitular aqui, tá? Mas eu vou recapitular daqui a pouco. Fica aí. Nós vamos já continuar. Eu quero só lembrar primeiro de o livro de oração, você colocar o seu pedido no livro de oração, que está fixado aqui em cima dos comentários, nessa barra azul. Você está vendo a barra azul? Clica nela, registra o seu pedido de oração, para que nós fiquemos em concordância, orando todos os dias com a mesma fé, ligando o seu milagre no reino espiritual. Está ligado. E Deus já liberou dos céus esse decreto sobre a sua vida no nome de Jesus. Tudo que Jesus já conquistou na cruz é nosso direito e nós vamos ao reino espiritual em oração, declarando, profetizando e tomando posse disso. Vamos concordar com o milagre um dos outros aqui no livro de oração. Está ligado o seu pedido, ok? Você que está em tratamento de CA, de alguma enfermidade, você que está com um familiar internado, coloca seu pedido aqui. Está na UTI, coloca o pedido. Vamos juntos em concordância, tá bom? Orando uns pelos outros e voltando para como vencer batalhas espirituais. Recapitulando ontem, Tiago 4, nós levantamos primeiro como está o nosso estado nessa batalha, certo? Se você não estiver preparado, com o coração alinhado, se você não estiver com o seu coração limpo, sem ressentimentos, mágoas, seja lá o que for, você não vai vencer essa batalha espiritual. Qualquer nível de contaminação, de dor, de ferida, de ressentimento, pode sabotar o seu processo. Pode fazer com que você não enxergue a real situação. Pode fazer com que você negue, por exemplo, não, eu não fiz, eu não estou assim, não reconheça a necessidade do seu estado, certo? Então, ontem nós trabalhamos muito forte Tiago 4, que Tiago 4 diz de onde provém as discussões, as brigas em seu meio, as guerras, e ele diz, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Dentro aonde, gente? Na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração. E que guerra é essa? Paulo descreve essa guerra dizendo, carne e espírito lutam dentro de mim. Uma guerra, ele diz, é uma guerra infindável. A gente fala no nosso dicionário crentez que carne não se converte. Carne não se converte. Nossa vontade precisa estar ali, subjugada ao Espírito, debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Por quê? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque a nossa natureza quer o pecado. Nossa natureza quer viver longe do princípio e longe de Deus, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem. Então, tudo que você está vivendo hoje, você que está na oração da noite, você que está nessa jornada conosco, você que lê a Bíblia de manhã, 7h07, você que está no encontro com Deus às 17h45,
sempre lembrando da promessa de Deus. Você que está na oração da madrugada, você está numa jornada espiritual, você está há anos numa luta, numa batalha, e você vê assim, meu Deus, eu não consigo vencer. Eu não vejo saída, eu não vejo ação de Deus. Nós estamos preparando o nosso coração, em primeiro lugar. Já fomos confrontados. De onde procedem as guerras? Do nosso interior. Dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Paulo diz aqui, aliás, aqui em Tiago 4 diz, querem o que não têm, matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Meu Deus do céu. É uma guerra sempre. Então, já que nós identificamos que precisamos estar bem, hoje na parte 2, a minha pergunta para você é, você está lutando contra quem? Você tem um inimigo? Você tem inimigos? Ok? Eu tenho uma pessoa que me persegue. Eu tenho uma pessoa que tem ódio de mim. Eu tenho uma pessoa que quer me ver pelas costas. Eu tenho uma pessoa que me amaldiçoa. Eu tenho alguém que roga tudo que é de praga sobre a minha vida. Eu tenho inimigos. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer no reino espiritual que esse que você enxerga, essa pessoa que você enxerga como inimigo, adversário, seja o que for, ela está debaixo de atuação de espíritos malignos. Olha o que é que a palavra vai nos dizer em 1 Pedro 5. Olha só. Sobre quem é o nosso inimigo, adversário. Para você entender, ele diz, estejam atentos. 1 Pedro, já anota, vou deixar aqui no rodapé, pronto. Vou deixar no rodapé as passagens que nós vamos usar hoje. Nós vamos usar 1 Pedro. Vamos usar 1 Pedro 5, Efésios 6 e Salmos 34. Ok? Então, 1 Pedro 5, o que ele diz? Para nós definirmos claramente, hoje, no segundo dia de como vencer batalhas espirituais. Ele diz, verso 8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como leão rugindo à sua volta. Em algumas versões diz ao derredor, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Ok? Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, está claro aqui quem é o nosso adversário, o nosso inimigo. Ok? Está muito claro aqui, a palavra está dizendo, olha, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. E aí você precisa entender uma coisa, Vamos entender aqui algo, porque lá em Salmos a palavra vai dizer o seguinte, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus nos concedeu a terra. Quando se fala de reino espiritual, Deus opera sempre por meio de legalidade. O inimigo tem legalidade ou não para atingir, ok? Deus permite algumas coisas ou não na nossa vida. E debaixo sempre de leis espirituais, princípios espirituais.
Você pode estar sofrendo por quebrar um princípio espiritual e você não entender e simplesmente espiritualizar que o inimigo está agindo na sua vida, mas é um princípio que está sendo quebrado. Ok? Mas o raciocínio que eu quero falar acerca de Deus deu a terra aos filhos dos homens é: o inimigo, ele é descrito como um anjo caído do céu, um anjo que se rebela e é lançado abaixo do céu com 1/3 dos anjos. O diabo e 1/3 dos anjos foram lançados porque se rebelaram. E o que é que acontece? Como é que eles agem? Qual é o modo que eles agem na terra? Eles não têm legalidade para operar na terra, senão por intermédio de uma pessoa, o corpo de uma pessoa. Certo? Então, quando você vê assim, alguém está com demônio, alguém está opresso, alguém está diferente, não é a mesma pessoa, essa pessoa veio e me persegue, mas eu percebo que não é ela, ela está debaixo de uma ação maligna. Então, imagina comigo aqui. Imagina comigo. Você vive uma guerra no seu relacionamento. Guerra, briga, contenda, confusão. E vocês disputam entre vocês, vocês brigam, ou com algum parente, seja lá o que for. Mas você percebe que há uma ação espiritual sobre a vida de vocês. Espíritos que vêm e perturbam um, perturbam o outro, perturbam o pensamento de um, perturbam o pensamento de outro, lançam vozes sobre a sua vida, lança vozes lá, e quando você vê o cenário está totalmente conturbado. Como nós estamos trabalhando o tema oração, dentro desse contexto de também como vencer batalhas espirituais, você só vence essas guerras se você usar as armas certas. Ok? Quando nós vemos aqui, por exemplo, Efésios 6, que nós já lemos aqui há algum tempo, ele diz o seguinte, ó, uma palavra final, Efésios 6, verso 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Lá em 1 Pedro é cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. E aqui ele está dizendo, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. No 11, ele vai começar a descrever quais armas você vai utilizar para vencer esse adversário. E quando você estiver no relacionamento com alguém que você vê que a pessoa está debaixo de uma ação maligna, você só pode usar essas armas contra ela, ok? Contra o inimigo, contra o seu inimigo. Ele diz o seguinte, verso 11, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Que estratégia? Ele tem estratégia? Como assim ele tem estratégia? Dia e noite. Incessantemente. A palavra não fala que ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar, nós não lemos agora há pouco. Então aqui em Efésios ele está dizendo, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Você luta há anos contra alguém. Você bate boca há anos com alguém. Você coloca o seu argumento há anos contra alguém. Você trava embates contra alguém. E é um familiar próximo. Um marido, uma esposa, um filho. Que você luta há anos. Anos. E ele diz, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra
governantes e autoridades do mundo invisível. Aí se desenha a guerra espiritual, no mundo invisível. Só que há anos você luta no mundo visível, mas a guerra é no mundo invisível. Quando é que você vai parar de falar? E você já fala 10, 20, 30 anos. Você não cansou de falar. E as suas palavras, elas não edificam. Por que que elas não edificam? Porque você só entra com palavras duras, criticando, rebatendo, seja como for. Você está numa guerra de palavras. Isso é mundo visível. Quem está compreendendo, bota aí, estou compreendendo. Estou compreendendo. Então, a guerra de palavras não vence nada. A guerra de palavras, ela só piora. E mais, na guerra de palavras, nós estamos lançando sementes de maldição. Ah, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não vai dar certo nunca. Nunca, você a vida toda é assim, você nunca vai deixar isso. Você não, e é só amaldiçoando. Só amaldiçoando. Essa é a guerra mais inútil que você trava em toda a sua vida. A guerra das palavras. Mas eu tenho razão. Morre tendo razão. Você vai morrer infeliz tendo razão. Os infelizes têm razão, ok? Mas quem é guiado pelo Espírito sabe que calar e orar é muito mais poderoso. Aliás, é uma arma que abala as estruturas do inferno. Escreve isso. Eu vou calar e orar. Ok? Escreve. Declara isso. Para ficar registrado na sua mente a sua decisão. Eu vou calar e orar. Eu decido calar e orar. Nunca mais lute essa guerra inútil das palavras. Essa guerra inútil dos argumentos. Essa guerra inútil da razão. Essa guerra inútil de medir forças. Ok? Efésios 6 continua dizendo, verso 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Pastor, quer dizer que eu vou lutar para resistir ao inimigo? Quer dizer que eu não vou chegar, eu vou aniquilar ele de uma paulada só, não? Com uma oração só eu vou acabar com tudo, não? Nós não podemos subestimar o poder do inimigo, tá? Ele conhece mais de Bíblia do que todos nós juntos. Ele tentou Jesus com Bíblia, com a palavra de Deus. Então, ele é estratégico? É. Ele não tem pressa. Ele quer, no decorrer da história, encontrar um ponto para nos derrubar, o mínimo ponto. Por isso nós precisamos nos apoderar dessa armadura de Deus para resistir. Entenda uma coisa, resistindo, depois de obedecer a Deus, ele foge. Ok? Isso te dá autoridade dentro da sua casa. Pastor, na batalha espiritual, como eu vou fazer o inimigo fugir da minha casa? Ele não vai suportar ficar dentro da sua casa. E não sou eu que está falando, é a Bíblia que está falando. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. E a palavra está dizendo aqui, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E nós aprendemos já.
em Tiago, sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Receita para que ele fuja da sua casa. Você já começou. Ponto 1, calar a boca e orar. Você já começou. Você já entrou vencendo a guerra. Você já confundiu a mente do inimigo. Vamos confundir o inimigo? Você sabe o que é mais previsível na batalha espiritual? É quando nós argumentamos, quando nós falamos. Pronto. Entrou na guerra falando, o inimigo já sabe, perdeu. Perdeu a guerra. Ganhei a guerra dele. Pronto, ele começou a falar. O diabo está aplaudindo alguns dentro de casa, quando eles usam a sua boca para discutir. E o diabo aplaudindo dentro do lar. Quando você abre a boca para usar argumento humano, você já perdeu a guerra. Meu Deus, tem alguém entendendo isso aqui? Deixa eu ver como é que está o tempo. Meu pai, o tempo não dá. Vamos ter que ir para mais um dia sobre isso. Nós vamos orar nesse momento, gente. Já o tempo aqui, mas eu quero só fechar. Efésios 6, ele diz: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Você só tem que se proteger, se preparar espiritualmente para resistir. Resistindo da maneira correta, com a armadura correta, com o Espírito de Deus, ele vai fugir. Eu quero declarar, ele vai perder o endereço da sua casa. E aí, Efésios 6, no 13 diz: então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição. Mantenha a posição, não relaxe a posição. Mantenha a sua posição. Colocando o cinto da verdade. Verdade. A couraça da justiça. Justiça. Calçado, usem a paz das boas novas. Boas novas, paz. Boas novas de paz. Para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levante o escudo da fé. Olha só, fé. Fé. Para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, salvação. E empunhem a espada do Espírito, que é a palavra. 6. Ok? Palavra de Deus finalizando aqui para você estar posicionado. Vou repetir. 1. Cinto da verdade. A verdade sempre. A verdade liberta. A justiça, seja justo, porque o reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria. 3. O evangelho das boas novas, sempre falando das boas novas do reino, falando de coisas boas, não de coisa ruim. O que mais? 4. Escudo da fé. Escudo da fé. Salvação, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6. Ok? Esteja posicionado. Hoje, no segundo dia, quem é o seu inimigo? Contra quem você está lutando? Ok? Você já sabe quem é o seu inimigo. Ontem nós vimos o seu estado. Você iniciou trabalhando você mesmo para entrar nessa batalha. Hoje nós trabalhamos quem é o nosso inimigo e como nós vamos lutar a batalha contra o inimigo. Resistindo, preparado espiritualmente com a armadura de Deus. E Salmos 34, para a gente orar, diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto dele não haverá
sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. Tem um anjo de Deus cercando você. Pastor, quer dizer que eu, estando espiritualmente preparado, eu já estou lutando de forma correta no reino espiritual e mais, eu tenho um anjo me cercando? Exatamente. Você está sentindo até mais forte agora, né? Tem um anjo de Deus cercando sua vida na sua casa. Mas preste atenção. Você decidiu calar e orar para que o inimigo não entre nessa brecha e o anjo não tenha como agir. Ok? Você precisa entender sobre isso. Vamos ao nosso tempo de oração. Meu Deus do céu, é um assunto tão instigante que o tempo não dá. Mas nós vamos continuar trabalhando. Vocês concordam? Vamos continuar tratando sobre oração e ainda um pouco mais sobre batalha espiritual. Quem topa? Coloca aí. Tô dentro, eu topo. Chama mais amigos para cá. E vamos orar. Senhor, nós tomamos posse da tua palavra. Tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós nos sujeitamos ao Senhor. Nós tomamos uma posição, Senhor, hoje de calar diante das situações e orar, de usar a armadura de Deus, de Efésios 6. Meu Deus, Senhor, nós estamos posicionados e eu creio que haverão grandes vitórias, Senhor, nessas batalhas com os nossos irmãos. O inimigo vai perder dentro da casa. Você vai vencer essa batalha espiritual que quer destruir a sua família, que quer destruir o seu casamento, que quer destruir o seu filho, que quer matar você com uma enfermidade. Você vai arrancar os dardos. Arranque os dardos do maligno, dardos inflamados, setas inflamadas do maligno, arranca da sua vida, do seu coração, dos seus, da sua mente. Arranque. Ore com autoridade dentro da sua casa, ore em silêncio. Isso, vença essa batalha sem uma única palavra. Meu Deus do céu. Deus está curando muitos. Deus está curando. Porque viviam há anos lutando com a sua voz, com suas palavras. E o Senhor está trazendo entendimento hoje para a sua mente. E agora você está posicionado para vencer. Com a arma correta, com o posicionamento correto. Deus, muito obrigado. Porque um grande avivamento está sendo gerado dentro dos lares. Porque sim, o avivamento descrito por Malaquias é uma realidade. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós viveremos esse avivamento dentro dos nossos lares. Com amor, com silêncio e com oração. O seu filho vai ouvir as suas orientações. O seu filho vai ouvir quando você expressar o seu amor por ele. O seu marido que estava com a cabeça virada vai ter a sua mente restaurada. Toda arma que setou e cegou a mente de um marido está sendo arrancada nesse momento. Declaro isso. Está caindo nesse momento. O que foi preparado para cegar o seu marido, para cegar a sua esposa, pela sua postura, pela sua fé, pela sua obediência, pela sua oração, por você resistir, o diabo está fugindo hoje da sua casa. E o Senhor está te entregando a vitória nas mãos, sem você dizer uma palavra. No reino espiritual, eu quero que você veja com os olhos da fé. Abra os seus olhos. Meu Deus, estamos passando o tempo, mas
é por um propósito. Por um propósito, claro. Senhor, Deus o Senhor entrega hoje vitória nas mãos daqueles que estão posicionados corretamente, que não vão mais, meu Deus do céu, contaminar o seu ambiente com palavras de maldição, mas vão calar e vão orar e vão vencer, estão vencendo, e o Senhor está restaurando a mente, a visão de maridos e esposas que estavam, de filhos que estavam na cegueira espiritual. Toda arma forjada, concorda comigo? Levanta as mãos na sua casa. Toda arma forjada contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos, contra o meu casamento, contra a minha saúde, não prosperará. Eu cancelo, eu rejeito toda atuação maligna dentro da minha casa. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito mau, saia, retroceda da minha casa. Você não é bem-vindo aqui. E agora diga: Espírito de Deus. Repete comigo: Espírito da verdade. Espírito Consolador. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo na nossa mesa. Seja bem-vindo no nosso quarto, no quarto dos nossos filhos. Seja bem-vindo, acima de tudo, nos nossos corações. Seja bem-vindo. Anjos de Deus, diga: anjos de Deus, sejam bem-vindos na minha casa. Sejam bem-vindos, vocês têm livre acesso à minha casa. Afugenta toda sujeira. Senhor, tira, arranca toda sujeira daqui. No nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero abençoar cada pedido de oração, declarar cura aos enfermos, declarar você que colocou seu pedido no chat, receba toque de cura, toque de milagre do alto da cabeça à planta dos pés. Cada pedido, receba a visitação, causa na justiça, porta de trabalho, oportunidade, seja o que for. Receba a direção de Deus e receba as boas notícias que vão chegar na sua casa e na sua vida nesses dias, no nome do Senhor Jesus. Oramos pelos que estão em tratamento, os que estão nas UTIs, declaramos em nome de Jesus cura, restauração, renovo nas forças, no nome do Senhor Jesus. E quem crê comigo diz aí amém e glória a Deus e aleluia. Amém? Passamos 5 minutos do nosso tempo, mas Deus está te dando vitória nessa guerra espiritual. Ok? Nós queremos lembrar você o seu like, abençoa vidas. Compartilhar, abençoa muitas vidas, grupos aí. Se você é novo no canal, se inscreve e aperta o sino de todas aí. E você vai ser sempre avisado, tá bom? Se o Senhor permitir, 22h30 estaremos juntos em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Durma bem, meu irmão.